como que eles podem ajudar por estresse, para ansiedade, para insônia, para você dormir bem. E ela vai explicar para a gente nessa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Sempre um prazer estar aqui compartilhando informações. Núbia, o estresse hoje ele está muito avançado, as pessoas estão cada dia mais estressadas. O nível tem sido muito difícil o controle do estresse emocional, né, ultimamente, com a correria do dia a dia, com a evolução. O estresse ele pode provocar diversas situações aí. As queixas maiores hoje em dia são crises de ansiedade, insônia, cansaço, irritabilidade, dores musculares, dores de cabeça, dores estomacais, problemas intestinais, a acne. Inclusive desenvolvimento de diversas doenças autoimunes. André, a gente pode falar que o cortisol ele tem esses malefícios, mas ele tem algum benefício no nosso organismo também? Tem, com certeza. Não é tão vilão assim. Não é tão vilão assim. Na realidade, o cortisol fisiológico, nós temos que ter a produção do hormônio cortisol, porque em algumas situações ele é necessário para a defesa do nosso organismo. Então, situações como um acidente, como um trauma, uma cirurgia, né? Nesse caso, é necessário uma produção um pouco maior, em função da nossa defesa. O cortisol, ele é necessário também porque, na realidade, ele é o hormônio do despertar. Então, nós temos que ter um pico, né, de cortisol aí no período da metade da noite para amanhecer o dia, nós temos que ter esse pico que é fisiológico e é normal. E a gente pode falar, André, que no caso do estresse, ele pode também atuar, como você falou, na flora intestinal, no nosso intestino também. Quero que você explique um pouquinho pra gente. Com certeza. Então, o cortisol em excesso, ele é prejudicial, né? A ação anti-inflamatória dele, quando controlado, ele exerce esse poder anti-inflamatório no nosso corpo quando ele é produzido em quantidades e níveis adequados. O estresse ele pode sim alterar a nossa função do intestino, tanto quanto uma função do intestino quando não legal, quando ela não está equilibrada, ela pode também vir a provocar um quadro de estresse. Então, por exemplo, assim, o cortisol, quando ele é produzido em excesso, ele ataca as células da nossa barreira intestinal. Essa barreira intestinal, ela funciona como se fosse uma grade de proteção. Quando é atacada essa barreira, ela vai se desfazendo e ela aumenta a permeabilidade a toxinas. E essa permeabilidade a toxinas, nosso cérebro, ele tem uma ligação muito forte com o nosso intestino. Essa permeabilidade, ela acaba ocasionando ali a absorção de toxinas, que não é legal, que são altamente inflamatórias, e elas podem interferir na questão do humor, né? E diversos outros fatores aí no nosso corpo. Então, por exemplo, a serotonina, que é um hormônio que produz aí a sensação de quietude, de bem-estar, de prazer, ela é sintetizada no nosso intestino. Então, se o seu intestino não vai bem, o restante do seu corpo também não vai bem, né? Vitamina B12, que é uma vitamina muito importante na questão do controle do estresse e da depressão, ela também é sintetizada e metabolizada via intestino. Então, essa relação intestino-humor é bastante importante. E a gente pode falar que a atividade física, antes de a gente entrar nos assuntos do produtos manipulados, também pode ajudar nessa questão? Com certeza. São diversos fatores, né, na realidade. Um estilo de vida adequado, a alimentação, ela pode interferir também muito no controle emocional. Hoje em dia se fala assim, você é o que você come, não, você é o que você absorve. Então, se você tem uma alimentação saudável, equilibrada, isso vai interferir com toda certeza na saúde do teu intestino, que vai refletir lá na questão do seu humor, né? Então, por exemplo, o cortisol em excesso, quando você não tem uma saúde intestinal adequada, o cortisol em excesso, ele pode provocar resistência insulínica, por exemplo. A resistência insulínica hoje, se você não tiver um controle adequado da insulina, você desenvolve uma obesidade com muita facilidade, né? O teu pâncreas, ele demanda uma produção muito alta de insulina e as células acabam criando um mecanismo de defesa contra isso. E aonde você acumula ali excesso de glicose sanguínea e você acaba produzindo uma quantidade maior de gordura e obesidade com toda certeza. Fora o fato de vir a propensão de desenvolver um diabetes futuro, né? Então, a atividade física é importantíssima, uma boa alimentação, uma atividade física, porque a atividade física ela promove
tem uma ação anti-inflamatória bem importante, tem a produção de diversos hormônios que causam essa sensação de bem-estar e de prazer, né? Fora a questão aí do controle emocional. Então, é de suma importância a atividade física. Então, depois que a gente falou desses pilares todos que a Wanderia passou pra gente, aí entra os produtos manipulados. Wanderia, qual que são os indicados para ajudar nessa questão, para aliviar a gente nos dias tão tensos, estressantes que a gente tem? Com certeza. Hoje em dia existem diversas opções de fitoterápicos que eles podem serem auxiliares nessa fase, né, para controle emocional. Então, nós temos aí a fitoterapia na forma de cápsulas, né, que são fitoterápicos com extratos padronizados de diversas plantas, que vou até citar algumas aqui. Os chás também hoje têm sido muito utilizados no controle emocional, terapias alternativas como óleos essenciais, tinturas, você pode fazer a associação de todas essas formas farmacêuticas aí que podem colaborar nesse processo, ou tanto quanto fazer a monoterapia, né? Então, por exemplo, existem diversas plantas como a L-theanine, que hoje tem sido uma das mais utilizadas, que é um produto padronizado extraído do chá verde. Que a L-theanine, ela causa uma sensação de relaxamento e bem-estar, e ela é precursora da melatonina e precursora da serotonina. Eu tenho também os serenzo. O serenzo é extraído de um fruto cítrico, do Citrus sinensis, que também está bem relacionado com a questão do controle emocional. Associado ao safrim, que é um ativo extraído da flor do açafrão. Então, assim, a associação dos dois tem um poder bastante alto de controle emocional. Eu tenho também o óleo de lavanda, que é o Naturcel, que o óleo de lavanda, ele é o único, no mercado hoje, é o único óleo de lavanda em cápsula, que ele, na realidade, ele é em pó, né? Extraído do óleo de lavanda em pó. Que ele está muito relacionado para melhorar a produção da serotonina. E essa serotonina, ela vai se transformar ali em melatonina e vai acabar melhorando até a qualidade do sono. Mas, claro, tem casos assim que o fitoterápico ele vai colaborar. Mas tem casos que, infelizmente, tem que se ter uma ajuda médica, entrar com medicamentos aí de controle especial, alopatia, para ser resolvido o problema. E, Wanderia, esses que você citou, pode ser indicado também no caso, assim, como você falou, claro, ajuda do médico também nesses casos é bem importante, mas às vezes nos casos, assim, daquela ansiedade, assim, bem pouquinho, assim, que a pessoa só sente um pouquinho, assim, aquela ansiedade, enfim, às vezes até recorrente do estresse, algum desses produtos manipulados também é indicado? Como com certeza, com certeza. Os óleos essenciais também em alta, né? Então, em casos de crises aí de ansiedade, são mais brandas, né? Que não são tão severas. Podem ser utilizados sim. Muitos casos utiliza-se durante o dia, porque o nosso cortisol ali, ele começa a ser o pico máximo dele em torno de 9 horas da manhã, né? Mas tem pessoas que têm picos extras ao longo do dia. Então, esses picos extras devem ser evitados. Então, a tendência o correto é você começar, ele ter uma curva crescente no período da manhã e começar a decrescer no período da tarde, que é onde você já começa a se preparar para dormir, né? Então, existem alternativas que podem ser usadas durante o dia aí para controle da ansiedade, para modular esse cortisol, para tentar melhorar a qualidade do sono no período noturno. Então, quando você inicia, principalmente pensando em sono à noite, você tem que começar essas alternativas aí no período da tarde, no início da tarde por final da noite. E a gente pode falar quando que a pessoa começa a perceber a melhora depois que ela começa a usar os produtos manipulados, porque não pode falar que é do dia para a noite, assim como o medicamento normal não é, né? Não, nada é muito imediato. Então, cada indivíduo é único, cada pessoa ela reage de uma forma diferente, ela tem uma resposta à terapia, né? Tanto alopático, quanto homeopático, quanto fitoterápico. Então, o que nós sempre orientamos vai da característica de cada pessoa, vai do estilo de vida, da rotina de atividade física, da rotina da alimentação. Mas, em média, o que nós sempre orientamos é em torno de 5 a 10 dias. O fitoterápico ele é um produto mais a longo prazo, né? Ele mantém uma segurança maior, porém é mais a longo prazo. E já que você comentou, Wanderia, dessa questão do longo prazo, depois que a pessoa começa a usar 3 meses, 6 meses, enfim,
como que ela consegue perceber também essa melhora, essa, digamos, melhor qualidade de vida que vai trazer para ela também os produtos manipulados? Com certeza. O produto manipulado, assim, claro, tem que sempre fazer uma anamnese, isso é muito importante, conversar, tirar o máximo de informações desse paciente, né? Muitas vezes passar por consulta médica, passar por uma consulta com nutricionistas, psicólogos, enfim, né? Profissionais aí que podem estar auxiliando. Os benefícios, além do custo-benefício, o produto manipulado, a fitoterapia, ela não tem tantos efeitos colaterais e não provocam dependência química quanto produtos alopáticos ou produtos de controle especial. Então, reduz esses efeitos colaterais e sem causar dependência. Outra coisa que nós orientamos, assim, é tentar evitar não usar mais que 3 meses a mesma medicação, o mesmo produto. Sempre estar trocando, associando outro produto, diminuindo dose, aumentando dose, para o teu corpo ele não se habituar sempre com aquele produto. Então, a gente chama isso de hormese, manter teu corpo também, submeter o teu corpo a um estresse, para o teu corpo entender que ele também tem que se defender. Então, esse seria um dos casos, assim, para cuidar, para não ter esses malefícios, é isso, André? E quais os outros, assim, que pode ocorrer? Qualquer produto, desde um chá até um alimento, quando em excesso, quando não usado de uma forma correta, quando não respeitado a individualidade, ele pode provocar com toda certeza efeitos colaterais. Dores de estômago, alergias, dores de cabeça, hepatotoxicidade. Então, tem que sempre conversar, observar e orientar qualquer alteração, qualquer efeito colateral, comunicar imediatamente o profissional prescritor. Não é porque se trata de planta que não se tem efeitos colaterais, podem ter com toda certeza. Então, isso vai variar de acordo fazendo um ajuste de dose, doses menores, doses maiores. Existem diversos produtos que eles têm as mesmas funções, que eles podem ser substituídos ou trocados, ou de repente, uso de uma monodroga ou uma polidroga. Então, são assim, diversas opções que nós conseguimos trabalhar. E do sono, André, que também é outro pilar importante para aliviar essa ansiedade, esse estresse também. Como que os produtos manipulados podem ajudar nesses casos? O sono eu, assim, considero talvez o pilar mais importante, né? Porque um sono reparador não tem como questionar. Mas o sono, ele está muito relacionado com a rotina do indivíduo também. Aquilo que eu falei antes, muitos fitoterápicos, eles são indutores do sono, né? Além dele controlar a ansiedade durante o dia. Então, é bem legal, bem interessante, quando a pessoa ela tem um sono alterado, ela tentar usar esse produto mais ao longo do dia ou mais para o final da tarde. Hoje, o que nós orientamos bastante, assim, é a questão da higiene do sono. Porque você tem que tentar fazer com que teu corpo ele comece a ter essa curva decrescente da produção do cortisol. O cortisol, ele está inversamente proporcional à melatonina. O cortisol ele tem que baixar para começar a aumentar ali o nível da melatonina, que é o hormônio do relaxar, do descansar, né? Então, do período da tarde, então, o que nós orientamos é evitar produtos que contenham cafeína no período da tarde, o período principalmente ali à noite, né? Evitar bebidas alcoólicas, atividades físicas intensas, muita luz, muito barulho, alimentos que gerem muita energia como carboidratos. Tentar diminuir esse nível de estresse, mas no caso tem pessoas que precisam do uso de fitoterapia, que essa fitoterapia ali, que são os manipulados, os fitoterápicos, vão ajudar a diminuir, modular essa produção de cortisol. Então, esse cortisol diminuindo, melhora a produção de serotonina e acaba sendo o indutor da melatonina, que é o hormônio do relaxar. É importante também para a gente falar que nesses casos, como você falou, para a pessoa ter essa higiene do sono, ela às vezes vai falar, mas eu estou usando produto manipulado, enfim, alguma coisa assim, mas não estou vendo resultado. Mas o EV, às vezes, ela está exposta, por exemplo, assim, algumas pessoas até brincam, mas eu vou para academia 10, 11 horas, mas aí como que você quer dormir à meia-noite se você chega assim acelerado?
Então tem que ter esses cuidados, não só o produto manipulado vai fazer a sua parte, mas você também, né? Com toda certeza. Na realidade, é um conjunto de fatores, né? Um estilo de vida associado a uma alimentação, a uma rotina. Então, o fitoterápico, ele vai colaborar, ele não vai ser o fator principal, colabora. Então, tem que ter higiene do sono, tem que ter uma rotina e principalmente aí das 4 da tarde em diante. Com certeza. Tentar dormir mais cedo, acordar mais cedo. Uma higiene do sono realmente, Exatamente, né, Vandré? Exatamente. Então, eu quero te agradecer por essas dicas, contar um pouquinho mais pra gente das indicações aí dos produtos manipulados para ansiedade, para insônia, para o estresse, para você aí ser beneficiado desses produtos manipulados. Obrigada, viu? Eu quem agradeço, é um imenso prazer sempre estar aqui com você, Nubia. Inclusive, se as pessoas ficam com um pouquinho de dúvida, ai, Vandréia, fiquei com dúvida disso, tal, quero saber mais sobre esse produto manipulado, faça o convite para te acompanhar no seu Instagram. Com certeza, é @andriolivandreia. Vandré, obrigada novamente por essas dicas. E quero agradecer a loja